Vai gravar, professora. Opa, já comecei aqui, ó. Vamos lá, então, gente. Deixa eu compartilhar meu slide aqui com vocês. Vamos lá. Vamos compartilhar. Gente, vocês viram que eu coloquei agora há pouco um videozinho no grupo? Compartilhei agora há pouco, faz uns minutinhos. Coloquei no grupo da sala. Não é para vocês assistirem agora na hora da aula, tá? Pelo amor de Deus. Mas depois vocês assistem, que está relacionado com a nossa aula, que na verdade é uma aula que a gente vem trazendo da semana passada, hoje e a próxima. Na verdade, essas aulas têm um assunto muito parecido, muito correlacionado, tá? Que é ética, valores, moral. Então, a gente vem falando desse tema, tá? A gente trouxe na semana passada o que são valores. Será se a gente tem os valores que a gente diz que tem mesmo? Será se a gente se comporta, as nossas condutas condizem com os valores que a gente afirma ter? Então, a gente falou um pouquinho sobre esse assunto na semana passada. Quem lembra aqui? Quem lembra do que a gente falou? Ó, Ana lembra. Alguma informação, Ana, quer dizer para a gente aí? Da aula passada? Mas lembra, né? A gente parou sobre o perfil de valores. Oi? Os perfis de valores. Isso. Os valores de coragem, piedade, humildade, respeito, solidariedade, honestidade. Que não tem só esses, tem muitos outros. Nós temos os valores empresariais. Eu mandei para vocês um link, eu mandei, sobre os tipos de valores empresariais no grupo. Vocês leram, gente? Isso é material que complementa o aprendizado de vocês, tá? Então, vocês não precisa você fazer tudo assim todo dia, mas no meio da semana, deixa eu ver aqui esse artigo que o professor mandou, essa matéria que a professora mandou ali bem rapidinho, dá uma conferida. Para quê? Para vocês não ficarem com esse aprendizado picado. Sabe aquilo, aprendizado picado? Você tem que fazer um esforço do caramba para lembrar da aula da semana passada. Então, assim, seu cérebro vai acostumar a lembrar só da aula na quarta mesmo. E o certo é a gente manter um aprendizado, tem que ter vínculo, porque senão você não consegue guardar na sua memória esse aprendizado, viu, gente? Fica só uma aula teórica que você um dia teve na sua vida, certo? Só mais uma aula. Então, faz isso, não precisa fazer agora, porque vocês já vão estar cansados. Acaba aqui, tá todo mundo cansado, só quer jantar. Mas amanhã, sexta, até segunda, não quer fazer final de semana? Ah, deixa eu ver aqui esse artigo. Eu mandei um videozinho para vocês, que é uma reportagem do jornal Hoje, tá? Por que eu não vou colocar aqui na aula para vocês? Porque pode dar problema com direitos autorais. Então, como eu estou gravando e vai para o YouTube, alguns tipos de vídeos podem ter problemas. Mas vocês podem assistir depois aí na casa de vocês vão ver que está relacionado com o que a gente vem falando. Tá bom, gente? Então, a gente falou sobre os valores, né, na nossa última aula. E hoje a gente vai continuar, porém a gente vai trazer especificamente o tema de ética, tá? Deixa a professora só visualizar aqui e admitir essas duas pessoas que estão entrando. Então, vamos lá, gente, vamos começar. O que significa ética? Vocês perceberam que a professora sempre tem um padrão de aprendizado, né? Para mim, antes de falar de qualquer assunto, eu tenho que saber o que é os conceitos que estão ali, tá? Às vezes é uma forma que eu tenho de aprender, viu, gente? Se vocês tiverem diferentes, vocês podem falar também. Por exemplo, se eu vou falar de ética, primeiro eu tenho que saber o que é ética para depois eu fazer qualquer julgamento sobre o assunto. Ou então eu vou falar sobre, sei lá, Covid. O que é o Covid? O que é o vírus? Né? Então, assim, para mim, eu tenho que saber o conceito primeiro da coisa para eu poder julgar essa coisa de alguma forma, tá? Então, tudo a gente começa com a definição daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está vendo, tá bom? Quem pode ler para mim aqui a definição de ética, por favor? Leia a definição de ética.
Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Vem do grego elton, modo de ser ou caráter. Moral vem do grego mores, que significa costumes. Muito bem. Ótimo. Obrigada, Bárbara, né? Que leu. Isso, obrigada. Imagina, filha. Lohana, boa noite, não tem problema nenhum, tá? Seja bem-vinda. Lohana está aqui pedindo desculpa do atraso, fique tranquila, tá? Vamos lá, então. Então, a Bárbara leu pra gente esse textinho aqui, falando um pouco sobre ética. Eu vou rabiscar aqui para a gente poder ir conversando, tá? Então, a primeira coisa que a definição de ética trouxe pra gente é que é um conjunto. Significa que são vários valores, tudo dentro do mesmo saco. Né? Assim, vamos tentar entender desse jeito? Então, se semana passada a gente falou sobre valores, né? Um valor, integridade, honestidade, piedade, transparência, justiça, são valores, ok? Hoje a gente vai falar sobre o conjunto deles, tá? Então, pega todos esses valores que você tem na sua personalidade, põe tudo dentro de um saco e você vai lá e escreve no saco, ética, tá bom? Só para ficar fácil de vocês entenderem. Rebeca, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, ética vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os valores que você tem, aqueles que você realmente pratica, tá? Então, não adianta você dizer que você é honesto e você não é. Não adianta você dizer que você é transparente e você vive ocultando as coisas. Não adianta você falar que você é justo. Ah, prof, então agora eu tenho que ser perfeito. Agora eu não posso errar. Não é isso que a professora está falando. A gente erra. Mas, na maioria das vezes, o nosso comportamento ele vai dizer os valores que a gente tem. Então, se você é uma pessoa que não gosta de mentir, você mente. Você pode até mentir na sua vida. Mas, às vezes que você mentir vai te fazer mal. Às vezes que você mentir, você vai querer corrigir depois. Você pode entrar em crise de identidade, você pode ter culpa, ou você pode se retratar depois, né? Porque você não tem aquele valor. Então, a sua vida, a sua mente, ela vai te cobrar. Fala, ó, vamos lá, né? Vamos se comportar de acordo com o valor que você tem, tá bom? E aí a gente aprende uma outra coisa importante, gente, que ética e caráter é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque ética vem do grego ethos, que quer dizer modo de ser ou caráter. Então, ética e caráter é a mesma coisa. Então, aí a gente fala assim, nossa, fulano não tem caráter. Gente, todo mundo tem caráter. Todo mundo vai ter uma ética. Só que são éticas diferentes, tá? A gente viu em uma das nossas aulas que a cultura, a genética, a criação, a formação familiar, não é? A influência da sociedade, a genética, a inteligência, o humor, o temperamento, vários aspectos vão fazer com que a gente tenha éticas diferentes, né? Então, ética é a soma dos valores que eu tenho em mim e que é a mesma coisa que o meu caráter, tá, gente? Só para a gente aqui deixar bem claro. Então, vamos lá, seguindo. Aí a gente tem um outro conceito que a professora trouxe para vocês, ó. Vamos até colocar uma outra cor aqui, porque é um conceito diferente. É correlacionado, mas são diferentes. Que se chama moral, tá? Moral é diferente de ética? Sim. Por quê? Porque moral vem do grego mores, que significa costumes. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui junto comigo, gente. Claro que a gente está na pandemia, mas vamos imaginar que não esteja acontecendo nada de isolamento, que está todo mundo passeando no calçadão, de boa, curtindo, no sabadão. Aí, de repente, você olha para o lado
tem uma mulher de óculos escuros, um biquíni fio dental, passeando no meio do calçadão, fazendo compras. Eu sempre dou esse exemplo porque marca as pessoas, né? E aí, gente? Vocês vão achar estranho uma mulher fazendo compras com biquíni, pá, no meio do calçadão, para cima e para baixo, como se nada aconteceu? Vai ser estranho aqui para nossa cidade? O que vocês acham? Muito, Hã? lógico, bastante. Nada a ver uma mulher de biquíni no calçadão. É? Aí as mulheres já vai ficar bravas, né? As mulheres que têm marido. Com ciúme do Vai ficar com marido. ciúme, todo mundo já vai ver o quê, né? Ela vai chamar atenção, ela pode, inclusive, chamar até a polícia, porque não sei quais são as leis, né? Mas pode ser que tenha algum tipo de lei aí que vai agravar a questão moral, social, isso pode ser um problema, certo? Pode vir lá o policial e falar, por favor, minha senhora, vá se vestir, coloque um short, certo? Então, assim, a gente vai achar estranho. Aí você fala assim, tá, professora, o que isso tem a ver com ética e moral? Moral, gente, é o costume do lugar. Nós temos costume de andar com roupa de praia por aí? Não. Não é? Você vai usar com uma roupa de praia, uma roupa de banho, se você estiver num clube, se você estiver numa casa que tenha piscina. Não é assim? Agora, vamos imaginar que essa mesma mulher esteja lá na praia de Copacabana, passeando no calçadão, só de biquíni. Tem algum problema? Não, Não tem nenhum problema. Por quê, gente? que ela tá no ambiente que é propício à roupa que ela tá usando. Exatamente. Porque no costume daquele lugar, é super normal você estar com roupa de banho, já que a praia é só você atravessar a rua, ok? Então, perceberam que moral é como se fosse a cultura, o costume, a tradição de um povo ou de uma comunidade, certo? E aí, vamos supor que você foi uma pessoa que nasceu, vamos lá, deixa eu ver aqui. Você nasceu lá no sul, né? Uma família super tradicional. E você viveu uma vida um pouco mais assim, numa cidade de campo, mais afastada, com um estilo mais tradicional. Provavelmente, você sentiria uma dificuldade de chegar lá e andar pelada assim, não é? Você não ia sentir uma certa dificuldade? Por quê? Porque você teve uma criação moral, uma influência cultural diferente de uma pessoa que nasceu ali, que nasceu nesse calorão aí, né, gente? Que já é uma coisa super tranquila. Percebe? Então, moral, gente, é todo tipo de costume, de regras sociais, que quando a gente nasce, os nossos pais eles vão colocando ali na gente, ó, não pode. Não pode andar desse jeito, não pode falar daquele jeito. Não é assim? E aí, desse pode, não pode, o que é certo, o que é errado, a criança vai crescendo com essas regras. E aí ela vai fazendo uma coisa. O que ela vai fazendo? Ela vai internalizando essa regra. Quando que uma pessoa internaliza uma regra? Quando não tem ninguém olhando e mesmo assim ela faz aquilo. Ela faz o que é certo na cultura dela. Certo? Aí essa pessoa internalizou. Quando as pessoas que estão te ensinando não estão perto, quando quem te vigia não está perto, e mesmo assim você se comporta como esperado. Aí essa moral, ela internalizou e começou a fazer parte da sua ética. Ok? Perceberam a diferença? A moral são as regras que estão no mundo aí, na nossa vida. A gente vai crescendo e a gente vai trazendo essas regras para dentro da nossa consciência. E aí a gente vai formando a nossa ética. Ficou claro, gente? Consegui fazer vocês entenderem? Sim. Para ficar assim mais fácil,
sempre você pensa assim, moral, todos os costumes morais, todas as regras da sociedade é algo de fora. Ética é algo de dentro, porque está relacionada à minha consciência. Certo? Outra pergunta que eu sempre faço. Vamos imaginar não, vou fazer uma pergunta agora para vocês. Das pessoas que você conhece que nunca matou, você se questiona se as pessoas nunca mataram porque realmente acreditam que é errado matar, ou porque não existe, ou porque existe, tem medo da punição e não tem a oportunidade? Vocês já se questionaram? Quantas coisas que a gente não faz, não porque a gente acredita que é errado, mas porque a gente não tem a oportunidade? Ô, professora, mas tem pessoas que já mataram na hora do impulso, né? Pode ser que Sim. nunca faria, mas na hora da raiva, na hora do impulso, a pessoa fez isso. Sim, com certeza. Aí, se encaixa nisso também? Então, aí o que acontece? Normalmente se encaixa dentro, contra a ética dela. Esse tipo de pessoa é a pessoa que se arrepende depois, porque ela não fez condizente com a consciência dela. Ela fez na hora do impulso. É a pessoa que sofre de culpa. É a pessoa que esse ato vai trazer muito castigo mental para ela. Ela mesma vai se culpar. Entendeu a diferença? Sim. Da pessoa que mata e ela não se arrepende, ela fala, não, eu faria de novo. Né? Professora, você está julgando quem mata ou quem não mata? Gente, eu não estou julgando ninguém. Tá? Todo mundo tem os seus motivos, eu não estou aqui, não sou juiz aqui para dizer. Eu só estou querendo dizer que quando a gente toma uma certa atitude que vai contra a nossa ética, contra a nossa consciência, a gente sofre, né, o próprio julgamento interno. E quando você se comporta apenas porque você quer ficar conveniente com as pessoas, você está se comportando apenas de maneira moral. Vamos dar um exemplo, outro exemplo aqui. Quando você está lá passeando, assim, e você acabou de tomar um suco no copo descartável, você joga na lixeira, porque está todo mundo olhando e você pode ser julgado por isso? Ou porque você realmente acredita que é importante não sujar o ambiente, né? É importante ser mais sustentável. Se você joga na lixeira porque você tem medo do julgamento dos outros, então você age de acordo com apenas a moral, certo? Então você não age de acordo com a sua consciência, você age porque tem uma regra social que te reprime, tá? Agora, quando você joga na lixeira porque você acredita que realmente é o certo a fazer, então você age de acordo com a sua ética. Perceberam que as pessoas podem se comportar do mesmo jeito, mas por motivos diferentes? Certo? Conseguiram ter uma ideia do que eu estou tentando dizer para vocês? Ah, prof, então qual que é o certo? Gente, os dois são certos. É super importante a moral e é super importante a ética. Por que é super importante os dois? Porque nem todo mundo consegue viver de acordo com a consciência da sociedade. Aí a pessoa precisa do quê? A pessoa precisa das regras para segurar ela. Nem todo mundo vai ter consciência, né? Então, vamos dar um outro exemplo assim. Como combater a violência da sociedade? Aí algumas pessoas vão dizer punição, leis mais duras, mais rígidas, pipipi, papapá. Outras pessoas vão dizer educação, conscientização. Quem está certo, quem está errado? Gente, para mim, ninguém está errado. Ninguém está errado. É importante ser firme e ser restritivo, é importante. Por quê? Porque tem gente que não dá o braço a torcer, não quer saber de ética, não quer saber de nada. Ele não quer respeitar a liberdade do outro. Para isso, ele precisa ser, né? Ele precisa sofrer a limitação. É aí onde entra a lei, onde entra, né, as autoridades. E a gente também tem o outro lado que
há muitas pessoas que podem se transformar, podem se conscientizar, podem querer um comportamento diferente porque acreditam naquilo, e isso mudar a vida delas. Percebe como é importante a ética e a moral? A regra externa, ela vai formar suas regras internas, certo? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que é criada em uma certa religião, mesmo que quando ela cresce, vira adulta e tal, e segue a vida dela, ela pode até não ser daquela religião que os pais ensinaram, mas fica ou não fica traços na maneira de enxergar a vida, de enxergar o transcendental, nos costumes da religião que foi criada. Fica ou não fica? Mesmo que você não faça parte mais. Sempre fica. Por quê? Porque essas regras externas, algumas você internalizou. Então, você pode não fazer mais parte daquela comunidade religiosa, mas muito de como você enxerga a vida através do olhar religioso, né, espiritual, vai influenciar. Conseguiram ter uma ideia do que eu estou falando aqui para vocês? Isso é moral e ética. Então, a gente aprende, né, ali com as nossas regras sociais, e a gente leva isso para a nossa vida internamente, como forma do nosso caráter. Dúvida, gente? Aqui é importante. Essa é a parte, assim, essa aqui é a definição super importante que eu preciso que vocês entendam hoje. Ficou claro para vocês? Pode colocar no bate-papo, se tiver dúvida. Oi, Nath. Não, eu entendi. Ficou claro? Sim. Ficou claro, pessoal? O pessoal não se manifesta, porque o pessoal não ficou sabendo. Sim, obrigada. Sim, ok. Ó, conseguindo entender, maravilha. Muito bem, então vamos seguir. Então, novamente, a professora colocou outra definição, mas é a mesma coisa. Então, o moral vai ser o conjunto de costumes, né, gente? O conjunto de crenças, valores e normas que uma pessoa recebe desse grupo social, tá? E vai orientar essa pessoa entre o certo e errado ali. E aí ela vai trazer isso para dentro da consciência dela, tá bom? Então, só para vocês entenderem. E aqui foi o que eu expliquei sobre as diferenças. Então, moral vai trazer certas regras, né, para os nossos atos como seres humanos, as nossas tradições, todos os costumes que a gente tem, e os valores, eles vão, e a ética vai ser esse estudo básico do bem e do mal que você vai ter dentro da sua consciência. Por que ética a professora escreveu que é universal? Porque todo mundo, gente, todo ser humano com desenvolvimento padrão, tá? Vamos dizer assim, com um QI dentro do esperado, tá? Ele vai desenvolver uma ética. Todo ser humano. Onde tem falhas na ética, professor, e que a culpa não é da pessoa? Em situações muito específicas, gente. Por exemplo, em casos de psicopatia, que aí envolve outros fatores, fatores genéticos, fatores biológicos de alteração ali da estrutura cerebral, aí é uma outra situação. Mas, no geral, todo mundo desenvolve uma ética. Todo mundo vai desenvolver um código de conduta dentro de si que vai te guiar. Certo? Esse código de conduta pode mudar, professora, com o tempo? Pode. Pode tanto melhorar como pode piorar, viu, gente? Por quê? Porque vai depender das experiências que você tem na sua vida, tá? E por que a professora está trazendo tudo isso aí, pô? Né? Esse assunto em relação à ética, né? Porque a gente está falando de ética no trabalho. E é importante saber se a gente está se comportando apenas de maneira moral, né? Então, eu não vou, sei lá, eu não vou gastar papel aqui, ou pegar esse papel do escritório, porque eu posso ser pega e ser demitida. Ou eu não pego esse papel porque eu acredito que não é certo, ele não é meu. Né? O que move a nossa conduta dentro do trabalho? Tá? Ok? Então, a moral ordena, a ética aconselha. A moral, gente, é a regra de fora. Vai dizer, pode ou não pode.
A ética é a sua consciência. Olha, cuidado, é o anjinho e o diabinho, né? Esse jogo aqui, essa guerra interna é a sua ética. Travando ali com, às vezes, os benefícios que você está achando que está tendo por fora, mas na verdade vai colidir com os seus valores. Então, a moral responde a pergunta: o que devo fazer? Ou seja, é um dever. A ética vai dizer como é que eu devo viver, né? De que forma a minha consciência eu posso viver de maneira plena com a minha consciência, com aquilo que eu faço, né? É um equilíbrio emocional e interno, tá, gente? A ética, ela é um instrumento para te ajudar a ter um equilíbrio interno. Quando você vai contra a sua ética, você vive em crise, você vive né, se questionando, se debatendo, você não fica feliz, você não fica bem, você não entra em equilíbrio. A gente está em equilíbrio quando você tem a consciência limpa. Quando você olha no espelho e fala, cara, o que eu pude fazer hoje, eu fiz no meu dia. Eu fiz o melhor que eu pude nessa situação, sabe? Aí você tem uma ética que você está utilizando e trabalhando a seu favor, certo? Então, essa ética no ambiente profissional, depois eu vou voltar nesse slide, tá, gente? Ela vai causar o quê? Quando esse profissional resolve realmente avaliar a ética que tem, realmente ele decide não simplesmente cumprir regras da empresa porque é obrigatório, mas porque faz sentido para ele. Quando faz sentido para ele, ele exerce dessa forma, ele começa a ter uma coisinha super legal, gente, que é um diferencial competitivo. O que é, professora Luana? Um diferencial competitivo, gente? Ele sai à frente, gente, sem a mesmo precisar ficar se esforçando. Ele faz um bom trabalho e ele tem ética. Automaticamente, ele está à frente. Por que ele está à frente? Porque empresas éticas procuram funcionários éticos. Quando uma empresa quer que você tenha atitudes antiéticas com o cliente, pode desconfiar que ela também pode ter com você em algum momento. Às vezes ela vai te prometer um cargo, um salário, não sei o quê, uma comissão que às vezes não vai existir. Já prestaram atenção? Né? Então, empresas éticas, elas buscam profissionais éticos. E é muito bom quando você trabalha para uma empresa ética, porque você tem a confiança de que você não vai ser passado a perna, gente. Não adianta você querer falar assim, eu quero trabalhar numa empresa onde ela tem que ser muito certa comigo, mas me pede para fazer coisas erradas com o cliente. Não tem como. Por quê? Porque não bate, gente. Porque ou essa empresa ela tem uma ética que ela segue, ou ela não tem. Conseguiram entender assim um pouco? Estou tentando dizer para vocês. Então, quando você utiliza da ética profissional, você cria esse diferencial que vai sendo exposto conforme você vai trabalhando, vivenciando, e, quem sabe, você pode ser enxergado por um empresário, por um profissional de RH de empresas que tem essa estrutura, ou um processo seletivo, ou até mesmo você cria um diferencial tão legal que os teus chefes te dão referência. Sabe isso? Teu próprio chefe, teus colegas, eles te dão referência. Ele falou, pode colocar meu nome lá no seu currículo, se precisar de indicação. Você acaba sendo um profissional indicado pelos outros. Então, você cria esse diferencial nesse sentido. Que você acaba utilizando a sua rede de contatos como uma vantagem profissional. Tá? Quando você não tem, aí fica muito mais difícil, né, gente? Porque hoje em dia network é tudo. O que é network, professora? Rede de contatos. Hoje, rede de contatos é o que move aí o mercado. Certo? Temos os e-mails que são entregues, né? Temos o pessoal aí que envia currículo para os lugares e tal, mas uma indicação faz toda a diferença, gente. Tá? Faz toda a diferença quando você tem alguém que te indica, que fala assim, olha, pode contratar o fulano, eu trabalhei com ele, e ele foi muito certo, trabalhava muito bem. Gente, é ouro. Isso é ouro puro. Tá? Isso é valor. Tá bom? Então, a gente precisa criar isso aí. Será que essas minhas atitudes estão promovendo essa imagem de confiança? Né? Será que eu transmito para as pessoas
eu trago em minha conduta confiabilidade, segurança. É uma coisa aqui para todo mundo pensar, né, gente? Para todo mundo pensar. Ética dos negócios é a mesma coisa, porém, quando a gente diz negócios, nós estamos falando de empreendedores, né? Nós estamos falando de na hora de vender, de comprar, né? Então, se você fazer um contrato com um fornecedor. Então, aqui a gente lida muito com aqueles cargos que estão fazendo contratos, negociações, certo? E se essas negociações estão baseadas em normas morais dessa empresa. Por isso que eu quero que vocês assistam um videozinho, porque o videozinho lá vai falar sobre algumas regras empresariais. O que essas empresas determinam como regra, tá? Assistam para a gente ter como base a nossa aula da semana que vem, que a gente vai falar da ética profissional, e aí eu quero trazer o código de ética para vocês, tá bom? Esse é o videozinho que eu passei aqui para vocês, tá? Que tá lá no grupo. Tá, joia. E essas aqui são as duas perguntinhas para a gente refletir hoje. Será que estamos agindo de maneira ética com o outro? E enquanto ao trabalho, estamos vivendo o que pregamos ser? Porque não adianta você querer que o seu colega seja sincero com você se você não é. Não adianta você querer parceria das pessoas se você não é parceiro das pessoas. Não adianta você exigir apoio se você não é apoio, né? A gente vive num mundo que as pessoas cobram muito o que os outros fazem, mas a gente também esquece, muitas vezes, de considerar o que foi feito por nós. E isso, o que gera? Gera ingratidão, pessoal. Eu estou trazendo isso aqui para vocês, serve para mim, serve para todo mundo. Né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui, tá, gente? Eu sou psicóloga e trabalhei um tempo com clínica, né? Eu entendo, todo mundo tem os seus sofrimentos, todo mundo tem as suas mágoas, né? Algumas pessoas têm algumas mágoas, algumas feridas muito fortes, né, familiares, mas se transformou meio que um padrão, todo mundo dizer que é assim ou é assado por causa do pai, por causa da mãe, porque aconteceu aquilo. Realmente, pode até contribuir, né? Mas é mais fácil a gente olhar para as falhas, né? Às vezes a gente esquece de olhar para o que deu certo. Onde está o acerto das coisas? Gente, não estou julgando a vida de ninguém. Estou só fazendo uma reflexão aqui. Certo? Então, vamos guardar aqui essas duas perguntinhas. Reflitam durante a semana. E nós vamos tratar, então, o código de ética. Eu vou falar com vocês sobre o código de ética dentro das empresas, como é que se estabelece uma ética para todos os funcionários. Por isso, assistam um videozinho que a professora colocou lá, vai ser muito importante para vocês, tá? E para finalizar aqui, então vamos deixar uma frase: promova o respeito e verás os seus valores respeitados, né? Eu exijo respeito, mas eu respeito também, né? Então, para a gente pensar aqui um pouquinho, tá? E agora, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, gente, antes da gente finalizar aqui a nossa aula? Não. Tranquilo? Conseguiram entender? Ética e moral. Ética é as minhas regras internas, moral, aquilo que criou essas regras externas. O que é certo e o que é errado que a gente vive na nossa sociedade. Tá, gente? Perfeito. Semana que vem a gente continua. Beijo grande, gente. Se cuida. E vai lá e pega uma aguinha, um cafezinho, que já o próximo professor já vai ter o convite lá. Certo, gente? Beijo. Boa noite, professora. Boa noite. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente. professora. Boa noite. Ótima semana para vocês, gente. Se cuida, viu?